Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja aí no teu coração. Mais uma vez, com grande alegria, estou aqui para fazer aquilo que eu mais gosto de fazer na vida: falar do amor de Jesus Cristo. Então te convido a abrir teu coração nesta hora para a palavra que vai ser ministrada, possamos tirar um proveito maravilhoso. Nós estamos vivendo dias de muito desencorajamento. Nós estamos vivendo uns tempos muito desanimadores. Muito provavelmente nós nunca tenhamos passado por tempos tão desanimadores, por tempos tão desencorajadores como nós estamos passando nesses dias. E eu quero trazer nesta hora para você uma mensagem de encorajamento. Ainda que você não esteja desencorajado, ainda que você não esteja desanimado, eu peço que você abra o teu coração para a palavra de Deus, para a mensagem, e eu tenho certeza que Deus irá fazer, Deus irá falar, Deus vai trazer algo novo, algo bom para o teu coração, porque Deus só tem coisas boas para nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para meditar nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor, nas coisas dos céus. Abrimos nosso coração, abrimos nossos ouvidos espirituais. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua santa palavra e que possamos, ó Deus, também colocá-la em prática e sejamos assim abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus, amém. A mensagem que eu quero trazer para os irmãos está baseada no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus foi escrito no ano 68 do primeiro século, um pouco antes da destruição do templo em Jerusalém. E numa época em que os cristãos estavam passando por muitas provações, então eles estavam muito desanimados, desencorajados, pensando em desistir, porque os que não eram cristãos perseguiam, zombavam deles, diziam para eles: cadê o sumo sacerdote de vocês? Essa religião de vocês é uma religião de segunda, vocês precisam voltar para o templo, voltar para a fumaça do templo, voltar para os sacrifícios. E isso deixava os cristãos então muito tristes. Eles estavam assim muito desanimados e querendo desistir de Jesus. Então o autor de Hebreus vai trazer então uma mensagem de encorajamento, de ânimo, de alegria, de força, para que eles então pudessem continuar. A mensagem está baseada no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amados, uma das tarefas mais difíceis para o cristão é perseverar na fé. Por quê? Porque todo cristão sofre muitas aflições. Todo cristão vive em uma constante guerra de luta interior contra o pecado. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Uma coisa é começar a vida cristã, que é um milagre. Outra coisa é perseverar na vida cristã, que é outro milagre. Jesus disse também: a porta é estreita. Então, quando nós falamos de Pentecostes, o que vem à nossa mente, primeiramente, é aquele milagre de Atos, no capítulo 2, no verso 1,
quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, orando, e de repente veio um som impetuoso, como que de um vento impetuoso, um som muito forte. Então eles ali orando, perceberam línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, todos eles começaram a falar em outras línguas. Mas nós nos esquecemos que em Atos, no capítulo 2 também, no verso 42, no final do capítulo, há um outro milagre. Diz ali que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na oração. Então, começar a vida cristã é um milagre e perseverar na vida cristã também é outro milagre. Na vida cristã é fácil começar alguma coisa, mas quão difícil é continuar, quão difícil é perseverar. Eu quero que você persevere. A minha oração é para que você persevere, mas eu quero que você saiba que você terá provações. É quando você olha para a pequenez da sua fé e percebe quão longe da santidade você ainda está. É quando em determinados momentos da sua vida parece que Deus está tão longe. É quando em determinados momentos você pergunta, mas como eu vou perseverar se eu não estou vendo nada tangível? Como eu vou perseverar? É quando então se pergunta, o que é preciso fazer para perseverar? Qual é o segredo? Jacó um dia se sentiu assim. E ele diz então em Gênesis no capítulo 42, no verso 36, ele disse, tudo está vindo contra mim. Tudo é contra mim. É quando chega momentos, queridos, em que nossas mãos decaem. Chegam momentos em que nossos joelhos se enfraquecem. É quando vem desapontamentos, começamos a sentir desencorajamento, nos sentimos fracos, nos sentimos tentados a desistir, nos sentimos cansados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se quisermos ser bem sinceros, quem de nós nunca passou por momentos assim? Quem é que nunca foi tentado a desistir? O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, porque um dia ele se sentiu assim. Ele deixou escrito no Salmo 73, no verso 13, em vão purifiquei o meu coração. Ele diz, foi inútil ter purificado o meu coração. O apóstolo Paulo viveu uma situação certa vez tão desesperadora, diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, diz que chegamos a um ponto de nos desesperarmos até da própria vida. E a grande pergunta é, o que é preciso? Como perseverar? Nós perseveramos da mesma maneira como Jesus Cristo perseverou. Aliás, a nossa perseverança é fruto da perseverança do Senhor Jesus. Ele perseverou até o fim, quando tudo veio contra ele. Toda dor, todo sofrimento, toda vergonha, toda humilhação, toda rejeição, todo julgamento, toda condenação, a cruz, mas ele perseverou até o fim, diga glória a Deus. Então, ele recebeu o mérito para que nós pudéssemos também perseverar até o fim, assim como ele perseverou. E agora ele nos dá
as ferramentas necessárias. Agora ele nos dá os meios necessários para que nós também possamos perseverar até o fim como ele perseverou. Ele próprio nos motiva a perseverar. Aqui no livro de Hebreus tem 303 versículos e 96 versículos falam de perseverança. Por que será que o livro de Hebreus fala tantas vezes a respeito de perseverança? Justamente porque o livro foi escrito para trazer ânimo aos cristãos do primeiro século, que estavam sofrendo perseguições, estavam sendo até levados a prisões e estavam querendo desistir de Jesus. Então, justamente para animá-los na perseverança, é que o autor então escreveu os 13 capítulos do livro. E ele usa 9 dos 13 capítulos, 9 capítulos ele vai usar para exaltar o ministério do Senhor Jesus. É como se ele estivesse dizendo para eles assim: olha, vocês têm o melhor sumo sacerdote, melhor que Abraão, melhor que Melquisedeque, melhor do que qualquer outro sumo sacerdote, porque ele é o Filho de Deus, porque ele é poderoso para salvar, porque ele está exaltado nos céus, mas ele também entende as suas enfermidades, ele também entende as suas dores. Não desanimem, não desistam. E depois do capítulo 10 ao capítulo 13, ele vai dar ênfase sobre toda a ênfase do capítulo 10 ao capítulo 13 é para a perseverança. No versículo 1, por exemplo, que nós lemos, Hebreus 12, verso 1, aqui está o ápice da mensagem. No final do versículo 1 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, esta é a missão de todo cristão. Você tem uma carreira que está proposta. A comparação aqui é com uma corrida, mas não uma corrida de apenas 100 metros ou 200 metros, mas é uma comparação com uma longa corrida, uma maratona de quilômetros e quilômetros, em que todos os dias temos que correr, continuar correndo todos os dias, treinar, exercitar. Como? Lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, orando a palavra. Esta é a sua resposta para aquilo que ele fez por você na cruz do Calvário. Essa é a resposta que nós damos a ele por aquilo que ele fez por nós. Então o verso 1 está dizendo, você poderia perguntar: pastor, ok, mas de que maneira perseveramos? O que fazer? O verso 1 diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos tenta agarrar, tenta nos envolver, tenta nos trazer peso. Amados, todo pecado é contra Deus. Está dizendo que nós temos que nos livrar de duas coisas: do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Todo pecado é contra Deus, porque todo pecado nos faz mundanos, todo pecado nos faz orgulhosos, todo pecado nos faz incrédulos, todo pecado nos faz egoístas. Deus odeia o pecado. E se você é cristão verdadeiro e você não odeia o pecado, das duas uma: ou você está enganando a sua própria alma, ou você está escorregando na fé. Diga misericórdia. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, no verso 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Você pode repetir isso comigo? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E essa é uma tarefa nossa. Essa não é uma tarefa de Deus, não. Essa é nossa. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A vida cristã, portanto, é como um corredor que está numa competição atlética. A vida do cristão é como um corredor numa corrida, numa maratona. E como é que um corredor vai para uma maratona? Ele vai com o mínimo de roupa possível. Ele não leva nada que possa atrapalhá-lo. E ele vai totalmente devotado para a corrida. Totalmente atento para aquela corrida. É isso que todo cristão precisa fazer. Tirar de si, remover todo o peso e remover e afastar de todo o pecado que tenazmente nos assedia, que facilmente nos envolve, que tenta trazer peso, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São aqueles que já terminaram a corrida com honras ao mérito. E o exemplo deles, então, deve nos motivar. O exemplo deles deve nos encorajar. E muito especialmente os crentes da antiga aliança, que perseveraram até o fim, mesmo sem terem visto a cruz. Mas eles perseveraram até o fim, e isso deve nos motivar. Se eu posso tomar um avião e ir para Israel e observar ali todos os sinais de Jesus, posso ir ao Monte Calvário, posso ver ali os fatos que estão relatados nas Sagradas Escrituras, posso contemplar ali com os meus próprios olhos, por que não crer? Por que não perseverar? Por que desanimar? Então o autor aos Hebreus está dizendo assim: por que é que vocês estão assim, tão desanimados? Por que é que vocês estão assim, tão incrédulos, tão desencorajados? Amados, existem alguns pecados que são chamados pecados particulares. São pecados que nos assediam mais facilmente. E cada um de nós sabe quais são os seus pecados particulares. Você sabe qual é o pecado que te assedia, que tenta te envolver mais facilmente? Você sabe qual é o pecado que tenta trazer peso para você, que tenta fazer você tropeçar? Cada um de nós temos lutas em determinadas e variadas áreas da nossa vida, em áreas particulares. Alguns têm luta com a questão do medo, outros lutam com a preocupação, outros lutam porque são apegados às coisas, porque são materialistas. Outros lutam com um tempo exagerado que passam na internet. Outros lutam com um tempo excessivo que passam no trabalho. Outros lutam com problema de ansiedade. Cada um temos nossas lutas particulares. Cada um sabe qual é a sua luta. No início dessa pandemia, eu percebi que eu estava desprendendo muito tempo na televisão, porque eu queria entender essa questão do vírus, todas essas questões, e eu estava gastando tempo demais ouvindo os noticiários. Percebi então que a pandemia havia se tornado uma ferramenta política e que a mídia estava fazendo um verdadeiro terrorismo na cabeça das pessoas, mostrando as mortes,
ao vivo e a cores e enfatizando demais aquilo. Então eu fiz um propósito com Deus e passei a gastar menos tempo na televisão. Até porque hoje nós ficamos informados de tudo através das redes sociais. Então passei a dedicar um tempo maior às coisas de Deus, ao estudo da palavra e à oração. E isso foi maravilhoso para mim. Queridos, isso não é legalismo, como pode parecer. Isso é devoção a Jesus Cristo. Isso é um zelo espiritual pelo meu próprio coração. Daniel não confiava no seu próprio coração. Por isso, ele fez um propósito de não comer das iguarias do rei, para não se contaminar. Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É zelar pela nossa condição espiritual, é zelar pelo nosso coração. E quando eu falo do coração, não estou falando do órgão físico que bombeia o nosso sangue, eu estou falando do nosso interior, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Queridos, o que está atrapalhando você? O que é que tem te assediado, que tem tentado trazer peso, que tem tentado trazer desânimo, que tem tentado atrapalhar você? Você precisa deixar isso de lado, mas é você quem pode fazer isso, e só você pode fazer isso, e ninguém mais. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Ore, devemos orar para odiar o pecado, assim como Deus também odeia o pecado. A corrida é muito séria, a corrida é muito longa. No versículo 2, então ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Nós corremos essa maratona por causa de Jesus. Nós corremos essa maratona por amor de Jesus. Nós corremos essa corrida por uma ordem de Jesus, olhando firmemente para o Senhor Jesus, mantendo os nossos olhos fixos sempre no Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Um certo treinador de um corredor chamou o seu atleta em particular antes de uma corrida muito importante e disse para ele: eu vou ficar lá no final da corrida. Eu quero que você não olhe para ninguém, não olhe para os lados, mas quero que você mantenha os seus olhos em mim. Eu vou estar lá no final, torcendo para você. Eu quero que você corra sem olhar para ninguém, sem dar atenção a mais nada, mas olhando para mim. Eu estarei lá torcendo por você. Jesus é o nosso treinador por excelência. Jesus é o teu supremo treinador. Ele é o meu supremo treinador. Diga graças a Deus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é vitorioso. Ele já correu a corrida primeiro por nós. Ele estará sempre lá no final, esperando por você. Não olhe para lado nenhum, não olhe para nenhum outro. Mantenha teus olhos fixos nele. Ele estará sempre de braços abertos, torcendo por você, esperando por você, dizendo: eu nunca te deixarei, eu não te abandonarei, vinde a mim. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Ele plantou a fé no teu coração. Ele realizou esse grande milagre na tua vida. Ele vai terminar
a boa obra que um dia Ele iniciou no teu coração. Deus não deixa nada pela metade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Você só está correndo essa corrida por causa do poder de Jesus que está em você, porque você ama Jesus, porque Ele deu essa ordem para você: vinde a mim, vinde a mim. Não desista, não desanime, persevere, busque mais, cada dia treinando, exercitando, lendo, orando, meditando na palavra de Deus. Diga graças a Deus. É assim que nós corremos essa corrida, não apenas lutando contra o pecado, mas olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Você poderia pensar ou talvez perguntar: pastor, por que é que Jesus nos motiva a correr? Nós temos que ser motivados por aquilo que Jesus suportou, a cruz. A nossa motivação tem que ser a cruz que Ele suportou. E quando eu digo a cruz, isso engloba todo o sofrimento, inclusive a sua morte no Monte Calvário. Ali esteve pendurado por 6 horas e não houve nenhum olhar de misericórdia sequer para ele, sendo rejeitado ali pelo céu, pela terra e pelo inferno. Por amor a você, por amor a mim. Diga glória a Deus. A agonia que Ele suportou por causa das suas chagas, das chagas que Ele sofreu, foi por você. O inferno daqueles cravos que traspassaram suas mãos e seus pés, foi por você. E quando eu digo por você, eu estou dizendo foi por você ao seu, por você também. Ali Ele deu um brado de misericórdia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E sabe qual foi a resposta a esse brado que Ele deu? Nenhuma. O céu fez silêncio. Nesta hora, Ele estava rejeitado até pelo Pai. Ele estava sozinho. Sabe o que é ficar sozinho? Ele se sentiu sozinho. Os meus pecados e os seus pecados desceram sobre ele. O Pai não podia estar com ele nesta hora, porque o meu pecado e o teu pecado estava sobre ele. O Pai é santo e o Pai não pode compactuar com o pecado. Amado, não existem palavras para que possamos expressar o sofrimento do Senhor Jesus. Os meus pecados e os seus pecados são aqueles espinhos que perfuraram sua cabeça. Os meus pecados e os seus pecados são aqueles pregos que perfuraram suas mãos e seus pés. Ali na cruz, Ele não era aquele filho amado em quem o Pai se compraz. Ali Ele se fez maldito por amor de mim, por amor de você. Nós temos tribulações? Sim, nós temos tribulações. Mas o apóstolo Paulo, sabe o que Paulo diz das tribulações que nós temos? Que elas são leves e momentâneas. E olha que eu creio que poucos homens neste mundo sofreram por amor a Jesus, tanto quanto sofreu o apóstolo Paulo.
Mas ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Entregue para Ele agora, Jesus, as suas leves e momentâneas tribulações. Entregue para Ele agora as suas preocupações. Entregue para Ele agora todos os teus pecados particulares. Entrega para Ele agora todos aqueles pecados que te assediam tão tenazmente, aqueles pecados que tão facilmente tentam te envolver, tentam te fazer tropeçar. Deposite aos pés do Senhor Jesus. Ele morreu para isso. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para que você tivesse ânimo para segui-lo, para perseverar nessa maratona todos os dias, treinando, exercitando. Não desanime, não desista, persevere. Peça a Deus que te ajude. Peça ao Espírito Santo que te dê forças. Peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, que te dê graça. Aleluia. Ele suportou tudo até o fim. Sabe por quê? Porque ele sabia que ressuscitaria um dia. E se você é cristão verdadeiro, você sabe também que você vai ressuscitar também um dia. O versículo 2 diz para nós que ele suportou tudo até o fim, porque havia uma alegria proposta. Se você é cristão, você sabe dessa alegria. É que você vai ressuscitar com ele no final. Aleluia! Então por isso ele suportou tudo, por causa dessa alegria que estava proposta. Aguenta um pouco mais. Suporta um pouco mais. Ore um pouco mais. Persevere mais. Exercite mais. Clame mais o nome dele. Busque mais. Espere um pouco mais. Diz a palavra em Mateus 24, verso 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta perseverar um pouco, um período de tempo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele suportou tudo, sabia que tinha uma alegria, era a alegria da ressurreição, a alegria da volta, da união dele para com o seu Pai, a alegria da coroação, de ser coroado, a alegria de trazer muitos para Deus, a alegria de poder dizer ao Pai: Pai, aqui estão todos os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, você tem essa alegria. Essa é a maior alegria que existe. Você tem comunhão com o Pai, você tem comunhão com o Filho, você tem comunhão com o Espírito Santo. O mundo não tem essa alegria. Você tem essa, que é a maior alegria que alguém pode ter no mundo. Diga glória a Deus. Persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Conta-se uma história de um rapaz que estava noivo, e a sua noiva era muito bonita, mas ele tinha um problema. Ele era cego dos dois olhos. Ele sabia que a sua noiva era muito bonita, mas ele não podia vê-la. E um dia um médico decidiu operá-lo. Mas o médico disse: assim que eu terminar a cirurgia, você vai precisar ficar uma semana com os dois olhos vedados. E só depois de uma semana, você poderá tirar os dois tampões dos olhos. E ele então programou seu casamento justamente para uma semana depois da cirurgia. Convidou o médico para ser o seu padrinho
e pediu ao médico que no momento em que a noiva estivesse adentrando a igreja, vindo ao seu encontro, então que naquele exato momento o médico removesse os tampões dos seus olhos. E assim eles fizeram. E no dia do casamento, quando a noiva está adentrando a igreja, vindo ao encontro dele, o médico removeu os 2 tampões dos seus olhos e ele, olhando para sua noiva, ele exclamou: querida, como você é linda! Você é muito mais linda do que eu imaginava. Queridos, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 12, que agora nós vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Aleluia! Agora eu conheço em parte, mas então eu o conhecerei, assim como eu sou conhecido. Glória a Deus! Glória a Deus, porque naquele dia, glorioso dia do teu casamento com Jesus Cristo, você poderá olhá-lo não mais obscuramente, você vai olhar face a face, você vai vê-lo não mais como por um espelho, mas você vai vê-lo como ele é, face a face, e você poderá então dizer: Senhor Jesus, tu és muito mais lindo do que eu esperava. Eu sabia que tu eras lindo, mas tu és muito mais lindo do que eu imaginava. Oh, que glorioso dia! Você então estará casado com Ele para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você não venha desanimar. Essa é a minha oração. Que você não venha se desencorajar. Pelo contrário, persevere, exercite, treine cada dia até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai querido, nós te adoramos nesta hora. Deus amado, quão terrível é o pecado. Ó Deus, nós oramos. Ó Deus, coloca em nós ódio pelo pecado. Deus, coloca em nós uma repulsa para o pecado, pelo pecado. Ó Deus, nós entendemos que cada detalhe da cruz nos faz compreender quão terrível é o pecado, quão irracional é o pecado, ó Deus. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude na caminhada, nos fortaleça, Deus, a cada dia. Pai, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está orando comigo nesta hora. Venha a tua graça, venha o teu renovo, a tua força, uma nova unção, novo poder, ousadia, ó Deus, coragem para viver, para vencer, para perseverar, para se exercitar, ó Deus, para que possamos perseverar até o fim. Pai, graças te dou, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor. Ó Deus, fortalece a cada dia as mãos dos meus irmãos. Fortalece, ó Deus, a cada dia os seus joelhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, oramos por esta nação. Abençoamos o Brasil. Profetizamos um novo tempo para o Brasil. Um tempo de bênçãos, de avivamento, de cura, de prosperidade, de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Oramos por nossa cidade, oramos, ó Pai, para que haja um fim da Covid, oramos, Pai, para que não haja mais a propagação da pandemia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós tomaremos, Senhor, o cuidado sempre de render a Ti, somente a Ti, que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor, em nome de Jesus. Amém.
diga amém, diga graças a Deus, diga eu creio, Senhor Jesus, diga eu vou perseverar, Senhor Jesus, até o fim. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.